Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma ação que pode trazer um mega retorno para vocês. Essa ação que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, tem um potencial de retorno de mais de 10.000%, ou seja, multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes, pessoal. E imagina isso, na realidade até mais, multiplicar em 100 vezes, tá? Ou seja, trazer aí de fato a liberdade financeira para vocês. Então já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de eu trazer essa ação aqui para vocês, eu vou trazer uma estratégia para que você consiga garantir uma aposentadoria antecipada na Bolsa de Valores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, falar sobre essa ação aqui que pode trazer esse mega retorno. Porém, pessoal, antes de eu mostrar para vocês qual é essa empresa, precisamos entender esses megas retornos na bolsa, né? Geralmente, pessoal, tá? Eles vêm de empresas menores, ou seja, muitas pessoas acham que esses grandes retornos em um curto espaço de tempo vêm de empresas mais maduras, né? Por exemplo, uma Petrobras, um Banco Itaú, um Banco do Brasil. E isso, na realidade, não acontece, tá, pessoal? Por quê? Porque as empresas mais maduras, elas não têm esse potencial de multiplicar, né, o seu capital e muitas vezes em pouquíssimo tempo, porque elas já são muito grandes, ou seja, as famosas large caps, né, que a gente chama aqui no mercado. E aí, esse grande retorno de você multiplicar o seu capital e muitas vezes em um menor espaço de tempo vem de um grupo de empresas que a gente chama de small caps, empresas com uma baixa capitalização de mercado. E existem três tipos de small caps hoje, né? Tem as small caps normais, que são empresas abaixo de 10 bilhões de valor de mercado. Temos ali as micro caps, que são empresas abaixo de 3 bilhões de valor de mercado. E temos aqui as nano caps, que são empresas com valor de mercado inferior a 1 bilhão de reais. Quanto menor, pessoal, basicamente a empresa, mais potencial de crescimento ela tende a ter. Porém, nem tudo são flores, tá? Isso também é acompanhado de um risco mais elevado. Qual risco seria esse, Pablo? Tanto o risco de quebra, né, a empresa ali não existir mais, e também o risco ali de liquidez, de você estar comprando um papel com baixa liquidez e não ter ali, precisar ter uma quantidade muito pequena de dinheiro para fazer aportes. Acredito que esse aqui é o menor dos problemas, né? Porque o pequeno investidor que está buscando um retorno acima da média, provavelmente ele tem um nível de capital mais reduzido, já que ele não consegue ter tanto dinheiro, né, para ali esperar mais tempo. Então eu penso aqui dessa seguinte forma: quem busca small caps está buscando um potencial de crescimento mais elevado na sua carteira. Claro, você está assumindo um risco maior, mas em contrapartida você quer também um potencial de rentabilidade mais elevado no médio a longo prazo. Pessoal, basicamente eu tenho aqui três premissas para as small caps, tá? A primeira premissa que eu tenho tem que ser small cap boa. Isso aqui parece óbvio, mas é que, pessoal, no Brasil, mais de 85% das ações cotadas no Ibovespa são de small caps. Então o que não falta aqui é small cap, empresa menor. E aí, basicamente essas empresas serem uma small cap, isso não é bom, tá? Porque simboliza que tecnicamente ela não conseguiu crescer e acompanhar as large caps do mercado, elas ficaram para trás. Então você tem que ser muito seletivo, ter ali, né, basicamente muito conhecimento para você explorar uma boa small cap que te proporcione bom potencial de crescimento. Segundo fator, tem que ser small caps boas pagadoras de dividendos, tá? Claro, você tem ali o fator crescimento da empresa, portanto, enquanto esse crescimento não acontece, você quer receber pelo menos um dividendo, nem que ele seja pequeno, porque isso vai ajudar você ali no médio e longo prazo a ter um retorno interessante, tá? Fora que o dividendo, ele não serve somente como instrumento de retorno, ele também serve para reduzir o seu risco naquele tipo de investimento que você está fazendo, tá? E terceiro fator, pessoal, small
small caps de setores bons, de setores com demandas inelásticas, ou seja, setores perenes, tá? Porque é possível se encontrar small caps desse setor aqui no Brasil. De jeito nenhum setor que depende de ciclos macroeconômicos, que aí você não vai conseguir nem ter psicológico, né, para aguentar esse tipo de empresa aqui na sua carteira. Tá bom, Pablo, qual empresa é essa? Eu estou falando das ações da BR Partners, pessoal. Pessoal, para mim, de todas as small caps que tem na bolsa, essa aqui é minha opinião, tá? Em termos de qualidade, se a gente esquecer preço e olhar, né, para o fator de qualidade, eu acho que a BR Partners é a melhor small cap que a gente tem hoje na Bolsa de Valores. Pablo, você tá se arriscando a dizer isso. Exatamente, me arrisco 3 vezes se for possível, tá? Porque eu estudo bastante small caps e de todas que eu encontrei, eu acho que quando a gente olha para previsibilidade aliado a uma boa rentabilidade, independente do cenário macroeconômico, a BR Partners é a melhor de todas, pessoal. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Hoje, a gente está girando a uma taxa de juros na casa de 15% ao ano. Até mesmo os grandes bancos estão sofrendo com juro elevado como a gente está hoje. Ou seja, por exemplo ali, o próprio Banco do Brasil vem sofrendo aí com a atividade de crédito. Temos aí o Bradesco também que ficou sofrendo muito. A BR Partners, ela é o único banco que está com ROI acima de 20%, tá? E detalhe, esse ROI está superior ao do Itaú. Então olha só, a empresa ganha do Itaú em termos de eficiência, tá? Isso prova a superioridade da BR Partners. Pablo, mas por que que a empresa é superior? É a gestão? Não, eu não acredito que é a gestão. A gestão é boa, tá? Assim como outras empresas, mas sim o modelo de negócios da BR Partners. Porque a BR Partners, pessoal, ela é um banco, portanto, ela é um banco de investimentos. Ela não tem como principal a atividade de crédito, ou seja, ela não está sujeita ao risco de inadimplência, né, de provisões para devedores duvidosos. Então ela não fica ali suscetível a esses pontos. Claro que nem tudo são flores. Qual que é? O negócio dela é intermediação financeira, IPOs, gestão de grandes fortunas. Então, se a gente tem o aumento na taxa Selic, consequentemente, isso há uma escassez por parte da procura dos bancos de investimento. Porém, pessoal, por que que eu acho que a BR Partners tem sido pioneira nisso, né? Mais rapidamente, a empresa identificou essa vulnerabilidade, essa fragilidade e olha só o que que ela fez, tá? Quando você vem aqui na área de negócios da BR Partners, você vem aqui na parte de gestão de patrimônio. A empresa tem crescido em gerir fortunas de grandes grupos, de grandes famílias ricas, tá? Como assim, Pablo? Ou seja, tecnicamente, os ricos, eles não têm fragilidade no cenário macroeconômico. O juro pode disparar para 30%, 50%, a empresa vai continuar lucrando. Por quê? Porque os ricos, eles vão continuar consumindo os serviços da BR Partners, tá? Por isso que eu acho que a empresa foi muito inteligente nesse sentido, porque ela soube driblar este cenário. Agora você imagina se o juro ele cai de fato, a gente tem uma queda de juro no Brasil, nem que seja pouco, a BR Partners já pode ser largamente beneficiada. E ela tem outros modelos de negócio, investment banking, atua ali na parte de fusões e aquisições, mercado de capitais. A empresa tem aqui a parte de, consequentemente, né, mercado de dívida, que ela fica posicionada ali em títulos de dívida, então isso aqui protege também a empresa com juro elevado, né? Pessoal, realmente é um negócio muito, muito verticalizado. Quando a gente vem aqui um pouco na empresa, a gente percebe um pouco desse crescimento, né? Basta você olhar aqui na linha de lucro líquido, olha o crescimento que a BR Partners vem tendo. Ela vem tendo um crescimento no seu lucro de forma anual acima de 20% ao ano, pessoal. Isso é muito difícil, não é qualquer empresa que consegue crescer 20% ao ano. Ainda mais small cap que tem ali como principal concorrente o BTG. Claro, o BTG, ele não é um concorrente direto da BR Partners, mas ele tem uma participação ali no mercado de investimentos, dado de que a BR Partners ela é mais subnichada, né? Então temos aqui um crescimento de mais de 20% ao ano. Hoje o lucro líquido este ano, a perspectiva é que ele se encerre em 180 milhões de reais, tá? E aí, tecnicamente, pessoal, vamos supor o seguinte, eu vou pegar aqui a calculadora de juros compostos e supor que o lucro líquido da BR Partners cresça a uma taxa de 20% ao ano. Pablo, você está sendo muito otimista. Eu não estou sendo não, pessoal. Detalhe que ela é uma microcap na bolsa. Ela tem um valor de mercado hoje de 1,8 bilhão. As microcaps, elas têm potencial de crescer por pelo menos 10 a 12 anos, 20% ao ano, porque para a empresa dobrar o seu lucro hoje é muito fácil. Basta uma redução no juro, basta um leve crescimento tecnicamente nos seus negócios, isso já vai fazer com que o lucro aumente. Então essa é a vantagem de uma empresa menor na bolsa, tá? Bom, 20% ao ano de crescimento, vamos jogar esse lucro líquido de 200 milhões para os próximos 10 anos, ou seja, lá no ano de 2035, tá? A gente está considerando o futuro. Quando você investe em small caps, você não olha para o presente.
Você olha para o futuro, pessoal. Quanto será que a BR Partners pode estar lucrando lá na frente? 1,2 bilhão de reais. Não é um lucro líquido gigantesco como a gente tem de outros bancos, mas olha só que interessante. O múltiplo médio hoje da BR Partners, né, fica na faixa de 10 a 13 vezes lucro. Imagina se o mercado pagar justamente essa média lá no futuro, mediante uma base de resultados de 1,2 bilhão de lucro, tá? Eu não vejo nenhum influenciador aqui no YouTube falando isso para vocês, pessoal. Multiplicar isso aqui por 13, a gente tem 15,6 bilhões de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual, a gente tem um potencial de apreciação de 766% somente de valorização. Fora que a BR Partners é uma das poucas small caps que a gente tem na bolsa que hoje paga um payout, porcentagem de distribuição de dividendos ao acionista, acima do esperado. Ela paga, pessoal, 80% do resultado na forma de dividendos. Então hoje, com a empresa cotada por um PL de 8,91, se eu usar aqui o inverso do preço-lucro e multiplicar isso por 84% de payout, que é o que ela tem praticado nos trimestres, a gente tem 9,4% de yield. Pessoal, isso aqui é um yield muito expressivo, tá? 9,4% de yield por uma small cap que está em crescimento. Então, olha só isso aqui, ela consegue aliar os dois fatores, tanto crescer a uma taxa boa ao ano, ainda por cima pagar um excelente dividendo para o investidor, tá? E aí você aliando esses retornos em 10 anos, você pode ter mais de 1.500% fácil, multiplicar em 15 vezes. Tá bom, papo, só que você falou 10.000%, só que aí a gente coloca uma lupa mais longa. Se ela crescer 20% ao ano durante 20 anos, por exemplo, né, se tornar uma baita empresa daqui a 20 anos, ela pode ter um lucro, pessoal, aproximado de 7,6 bilhões. Isso aqui não seria nada irreal. Tecnicamente temos uma Unipar lucrando isso aqui de forma anual, tá? Então ela ainda seria uma empresa tecnicamente pequena relativa ao lucro líquido. 7,6, né? No caso aqui, bilhões, multiplicado por um PL de 13, a gente tem uma empresa cotada por 98 bi de valor de mercado. Então, quem sabe daqui uns 20 a 25 anos, ela vire um BTG com valor de mercado grande, se torna uma empresa grandona. A gente pensa numa small cap justamente nesse sentido. Multiplicar o seu capital em várias vezes longo prazo e ainda por cima de proporcionar bons dividendos no meio do caminho, desde que sua política, que obviamente não seja inalterada. E por isso que a gente deve cuidar, por melhor que a empresa seja, pessoal, por mais fantástica que seja a BR Partners, a gente tem que pagar um preço barato. Não é porque ela tem esse potencial gigantesco no longo prazo que eu vou pagar qualquer preço. Por exemplo, hoje, será que as ações da BR Partners estão baratas, Pablo? Bom, vamos verificar aqui, ó. O PL da ação está de 8,91, tá? A média é de 10 a 13. Então, no curto prazo, a ação teria um potencial de valorização apenas para chegar no seu múltiplo médio de IPO, ou seja, a média que a empresa foi cotada ali nos últimos anos, de aproximadamente, né, 47% na cotação. Então, a gente olha que ela tem sim um potencial de valorização interessante. Colocando aqui, aliado, vamos supor o seguinte, tá? Aqui, né? Menos o payout de 80% vezes ROI, a empresa consegue crescer a uma taxa de 20% ao ano tranquilamente, tá? Aqui vai ficar um pouco distorcido, por isso que eu não recomendo vocês fazerem esse cálculo aqui. Eu fiz até de propósito aqui para vocês não utilizarem essa fórmula. Eu recomendo que vocês olhem para o indicador PEG Ratio do Peter Lynch. Pessoal, o PEG Ratio do Peter Lynch, ele mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com o valor de mercado dela, o PL, e ele funciona muito bem para as small caps. Ele funciona melhor do que Bazin, melhor do que Graham, melhor do que Gordon, do que qualquer outro indicador que você fizer, o do Peter Lynch funciona bem melhor, tá? Isso para small caps, porque ele olha justamente esse potencial de crescimento da empresa. Vamos verificar uma coisa. 8,91 dividido por um ROI médio de 22%, hoje temos um indicador PEG Ratio de 0,40. Pessoal, ela está com mais de 50% de desconto em relação à média histórica. Simboliza que para ela hoje estar precificada no mínimo a uma vez, PEG Ratio, ela precisaria valer 20 vezes lucro. Então, olha só, para a empresa ficar cara, ela precisaria valer 20 vezes lucro, já que a média de negociação fica na faixa de 13. Isso aqui foi o que a empresa foi cotada no seu IPO. E detalhe, pessoal, que eu digo mais, tá?
13 vezes, tecnicamente, numa empresa que estava reportando um lucro líquido na faixa de 22 milhões ao ano. Olha o tamanho do lucro hoje da BR Partners, é muito maior do que antigamente. Então você tem aliado uma empresa que pode te proporcionar bons dividendos no longo prazo, aliado a um potencial de crescimento bastante interessante. Analisando um pouco aqui dos resultados do segundo trimestre de 2025, a gente consegue perceber que ela vem crescendo. Receita líquida vem aumentando, margem com clientes vem crescendo, margem líquida da empresa. Pessoal, olha o tamanho dessa margem. Vocês têm ideia que isso aqui é a margem de empresa de energia? 51% de margem líquida. A cada R$ 100 de receita, ela consegue retomar R$ 51 de lucro. Pessoal, isso aqui deixa o BTG no chinelo, tá? Pessoal, lembrando, eu não estou passando pano para a empresa. Eu apenas estou mostrando a realidade, os indicadores que apontam que a empresa está muito barata. E detalhe que eu tenho o BR Partners na minha carteira e hoje ela detém 20,28% aqui da carteira. Eu pretendo, mediante esta qualidade, o preço da empresa está voltando a ficar atrativo na região dos 15 a 15,50, que é a região que eu gosto de comprar aqui BR Partners, tá? Vou voltar os aportes aqui na empresa, pretendo atingir ali umas 2.000 ações aqui da BR Partners e ela vai tomar uma proporção de 25 a 26% da carteira, tá? Mas por mais excelente que ela seja, eu não vou colocar como um Banco do Brasil. Por quê? Porque ela é uma microcap, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente projeta uma porcentagem dessas empresas menos capitalizadas como uma menor porcentagem da carteira, pessoal, porque tudo pode mudar, né? Nada é garantido, então a gente, para small caps, a gente não vai colocar como grande porcentagem, por mais que, olha, de verdade, tá? A BR Partners é como se fosse uma VEG e como se fosse o Itaú no seu nicho, tá? Tem reportado uma rentabilidade excepcional e bem acima da média. Não é à toa que o mercado não vai deixar a empresa tão subprecificada, como por exemplo o Banco Pine ou por exemplo ali uma empresa tecnicamente mais barata que temos das small caps, né? Dado a qualidade do negócio, né? A empresa tem uma qualidade muito expressiva. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos, eu não consigo fazer isso que você faz. Não sei o que é PEG Ratio, não sei o que é Bazin, não sei o que é preço justo, tá? Eu queria alguma ferramenta que me proporcionasse praticidade, me proporcionasse um potencial de retorno sem mesmo eu ter conhecimento na bolsa. E para mim, investidor mais avançado, eu queria algo para o meu dia a dia, que eu tivesse ali, né, consequentemente, uma ferramenta poderosa nas minhas mãos que me proporcione boa rentabilidade e também poupar tempo, né? Porque eu não tenho tempo ali para ficar o dia todo aqui vidrado na tela no mercado financeiro. Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, ela é fenomenal, tá? Primeiro ponto, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, pessoal. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Olha essa vantagem aqui, pessoal, realmente impressionante, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a cada momento, qualquer segundo, qualquer minuto, essa planilha sofre alterações automáticas de todos os indicadores que tem aqui das mais de 100 empresas. Por que, Pablo, que isso acontece? Porque tem indicadores, tá? Algoritmos de negociação já preparados em Excel que fazem isso para você sem você ter trabalho nenhum. Pessoal, é magnífico isso aqui para vocês, tá? E terceiro fator, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Detalhe, Benjamin Graham conseguiu mais de 20% ao ano. Peter Lynch, que é o mais lendário de todos, conseguiu mais de 29% ao ano no longo prazo. E eles colocaram todos os indicadores aqui, ó. Décio Bazin, margem de segurança, Benjamin Graham, preço justo, Peter Lynch, PEG Ratio, como eu falei para vocês, abaixo de 1, denota que a ação que você está comprando tá barata. E temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula do John Bogle, pessoal. Então, olha só que legal. É um combo aqui de análise expressiva para vocês. Tudo isso em tempo real, sem você ter trabalho nenhum. Mastigado. Pessoal, mais moleza que isso aí, só a sopa de minhoca. Uma mão com açúcar, tá? Queria eu, quando eu estava começando na bolsa, ter um conhecimento como esse, ter uma ferramenta como essa que me proporcione tanto praticidade e, consequentemente, o potencial de retorno bem mais expressivo, já que o conhecimento que tem aqui é de ouro, tá? E você também tem preço teto projetivo, você pode calcular aqui todos os preços tetos que você quiser de todas as suas ações. Tá bom, Pablo? Onde está aí o link desta belezura? Está aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também, pessoal, para facilitar o pessoal, eu deixei aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir
a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? É só clicar aqui neste link e você já vai ser direcionado e pode aí aproveitar este material de qualidade. Bom, pessoal, conclusão deste vídeo, tá? BR Partners, para mim, é uma oportunidade, mas obviamente que a gente precisa gerenciar, acompanhar. Hoje, o que tudo indica, o projeto da empresa é muito bom, tá? A empresa é boa, a gestão tem feito um bom papel aqui na empresa e os múltiplos atuais estão descontados. Isso daqui faz com que eu tenha uma posição mais elevada na BR Partners, tá? E possa até, com o passar do tempo, ir acumulando uma quantidade de ações que me proporcione bons dividendos e também um potencial de expansão elevado lá no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber, né, que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos relacionados aqui para vocês. E pessoal, tem tido 2 vídeos por dia aqui no canal. Eu tenho trazido tópicos que vocês têm gostado muito. Percebi que vocês estão gostando muito de Banco do Brasil, Petrobras, vocês estão gostando muito de BR Partners, então sempre vou trazer aqui para vocês o que vocês gostam, pessoal. Teve até um seguidor aqui no canal, né, que eu tive que dar uma palavra ali para ele, que ele falou o seguinte: ah, eu não aguento mais todo dia ver a mesma coisa. Só que, pessoal, o que eu posso fazer, né? É o que vocês estão gostando. Se eu percebo que o vídeo tem like, tem visualização, tem comentário, é o que eu vou trazer. Se o pessoal aqui do canal amasse Vale, eu traria todo dia Vale. Se vocês amassem SLC Agrícola, eu ia trazer todo dia SLC Agrícola. Então, tudo vai depender de vocês, o andamento deste canal, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!